O que acham se nós analisarmos uma história hoje? Bora lá? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Saber e Luz, que é um canal de proposta espírita, espiritualista, universalista. Nós trazemos histórias, análises sobre várias questões que dizem respeito à vida espiritual e que dizem respeito também aqui à vida material desses livros espíritas e espiritualistas que sempre nos convidam a uma análise mais profunda, ao entendimento melhor de quem realmente nós somos, analisando-nos, de tal maneira que possamos implementar esses conhecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia, para atingirmos a melhor versão de nós mesmos, a reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e no vídeo de hoje trazemos uma história para nós refletirmos aqui juntos e entendermos como é que isso se deu e quais são as questões ali espiritualistas envolvidas. Essa é uma história real e ela está presente no livro Elucidações do Além, livro do Espírito Ramatiz pela psicografia de Hercílio Mais. Mas como que ele começou a nos contar aqui essa história? Ela está ali no capítulo que está trabalhando conosco a questão dos fenômenos físicos. Então, para nós entendermos um pouquinho, né, esse lance, essa questão ali dos fenômenos físicos, como é que isso se dá? Primeiro, nós sabemos que para os fenômenos físicos acontecerem, é necessário um médium que tenha essa capacidade de doação do ectoplasma para que o plano espiritual possa manipular essas energias e produzir os chamados efeitos físicos. E a nossa história começa da seguinte forma: o personagem principal aqui da nossa história, ele estava fazendo uma viagem de trem. Na verdade, era um navio. Essa viagem se deu em fevereiro, no ano de 1910, vindo aqui para o Brasil. O nosso personagem atende pelo nome de Senhor Fuzeira. E ele estava vindo, como nós falamos, essa viagem ali de Lisboa para o Brasil. E ele nos conta o seguinte: no mês de fevereiro de 1910, embarquei em Lisboa num vapor que me trouxe a Belém, capital do estado do Pará, onde cheguei após 10 dias de viagem. Então, uma viagem longa, já que nessa época era necessário vir no navio a vapor. E ele, para empreender essa viagem para cá, ele deixou a sua esposa em Lisboa. Ele estava vindo aqui a trabalho, resolver algumas questões. Mas o que o chamou a atenção em um primeiro momento? Que quando ele chegou aqui no Brasil, na cidade para onde ele foi, na região para onde ele foi principalmente, estava se dando uma questão ali com a febre amarela. Então, muitas pessoas estavam apresentando essa doença naquela época. Inclusive, 2 pessoas que estavam embarcadas com ele pegaram essa doença e morreram. Isso o deixou bastante preocupado, a possibilidade de pegar essa doença e não ter nenhum familiar por perto, alguém para quem ele pudesse contar, para quem ele pudesse pedir ajuda. O familiar mais próximo dele era a sua esposa, que ainda estava em Lisboa. Por conta disso, ele foi buscar a agência de telégrafos, esperando ter a capacidade, a possibilidade de mandar uma mensagem para sua esposa. Só que um dos cabos submarinos estava com defeito. Então, naquele momento, não era possível transmitir nenhum tipo de mensagem. E não havia previsão de quando os concertos poderiam acontecer. Então, nesse momento, ele foi tomado por uma preocupação, por uma aflição muito grande, tentando entender como ele poderia entrar em contato com a sua esposa. E aí foi que ele se lembrou de um grande amigo dele chamado Humberto, que também residia em Lisboa, e toda terça-feira esse amigo tinha uma sessão com as chamadas mesas girantes. Ele tinha em casa uma mesa e ele até fala sobre o fato de que era uma mesa com 3 pés, isso era importante para a questão do equilíbrio ali, e a mesa ia fazendo as batidas
para transmitir as mensagens. Podemos imaginar alguma coisa sendo transmitida letra a letra, aquele processo bastante lento, e isso se dava na casa do amigo dele. Mas olha que interessante o que ele fala aqui sobre como que essas reuniões aconteciam. Tratava-se de uma reunião movida por curiosidade, um tanto jocosa, pois os seus participantes eram absolutamente ignorantes em matéria doutrinária do espiritismo. Então, embora toda terça-feira o Humberto se reunia com seus amigos para essas reuniões, não havia exatamente um caráter sério de estudo ali. Era uma coisa feita mais de uma maneira um pouco mais despojada, um pouco mais leve, sem uma base de estudos. Porém, ele sabia que era certeza, toda terça-feira o amigo dele fazia essa reunião. Uma informação importante é que ele estava numa segunda-feira aqui no Brasil, portanto a reunião na casa do amigo seria no dia seguinte. E ele sabia que dali a 6 dias, aproximadamente, um outro navio a vapor sairia de Lisboa para o Brasil. Então qual foi a ideia dele? Já que ele não conseguiu se comunicar com a esposa pelos meios convencionais, pelo telégrafo, ele pensou: vou fazer eu mesmo uma reunião dessas e pedir ao espírito do meu pai, o pai dele já era desencarnado na época, que possa ir até a casa do meu amigo em Lisboa, olha a ideia, e comunicar a ele que comunique a minha esposa sobre a minha condição de saúde, que talvez eu esteja doente, que eu preciso que ela venha para o Brasil. Gente, olha que coisa interessante. A maneira como ele foi pensando para encontrar um jeito de se comunicar com a sua esposa. E aí, o que foi que ele fez? Ele providenciou essa reunião ali no local onde ele estava hospedado aqui no Brasil. Ele coloca da seguinte forma: decidi então adquirir uma pequena mesa de 3 pés e então à noite eu e um colega de moradia fizemos a tentativa. Sentamo-nos junto à mesa e de mãos abertas, ligadas sobre a mesa, que era a maneira como eles entendiam, né, que essas comunicações aconteciam, era a maneira como os médiuns faziam. Iniciamos a sessão invocando o espírito de meu pai. Logo de imediato a mesa ergueu-se, dando uma pancada forte como sinal de sua presença. Então, confiando ali naquela comunicação que era o pai, ele transmitiu a mensagem. Pediu a ele: pai, vá até lá, fale com meu amigo Humberto e transmita essa mensagem, que eu preciso que a minha esposa venha para cá, tal, para me encontrar. E eles realmente fizeram isso, gente. Olha só. Terminado esse momento da reunião, ele estava muito emocionado, o amigo também, por conta daquela possibilidade de comunicação com o pai, ter essa proximidade com o plano espiritual, foram dormir. No dia seguinte, quando levantaram, ele conta na mensagem que os dois começaram a lembrar da reunião que haviam feito na noite anterior e riram, pensando: nossa, imagina, será mesmo que deu certo? Acho que não. Aquela velha dúvida que muitas vezes nós temos, né? Se realmente existe o plano espiritual e se existe, será que dá para a gente se comunicar com eles? Então eles riram de si mesmos por terem tentado isso, né? Pensando: nossa, como nós fomos bobos, imagina, né? E aí o amigo dele até faz uma fala muito interessante ali com ele, dizendo: se fosse possível semelhante fato, ou seja, a comunicação entre espíritos e pedir para o espírito passar uma mensagem, então fundaríamos uma agência de comunicações intercontinentais que nos proporcionaria muito dinheiro e que causaria assombro em todo o mundo. Pensa só, gente, estamos falando em um período anterior a essas comunicações mais rápidas, em tempo real, como nós temos hoje. A internet nem era imaginado que fosse existir algum dia. Então, o telégrafo era a comunicação mais rápida. Então, imagine pensar nisso, né? Nessa possibilidade de criar uma agência de comunicação entre encarnados e desencarnados. Olha só, realmente seria um fenômeno, né? Se isso pudesse ser feito. E aí, o que aconteceu? Decorridos aproximadamente 15 dias,
porque, né, o tempo da comunicação chegar lá, mas principalmente o tempo do navio chegar até aqui, o navio a vapor se aproximou do cais. E ele conta aqui na mensagem que naquela época uma coisa que era muito comum era que quando vinha um navio desses do outro continente, as pessoas se juntavam ali, elas já sabiam mais ou menos o dia, o horário que a embarcação estava chegando, e elas queriam ir lá para ver, acenavam, era comum também que as pessoas no navio acenassem para eles, aquela coisa toda. E ele observou que havia uma senhora em particular que estava um pouco mais à frente e acenava com o leque, de uma maneira muito visível, tentando se fazer visível. Todos estavam se perguntando quem seria aquela senhora que estava acenando de uma maneira um pouco mais intensa do que os outros. Quando o navio chegou perto o suficiente para identificarem o rosto, ele percebeu, era sua companheira, era sua esposa, que estava acenando de maneira que ele pudesse vê-la do cais. Assim que ela saltou do navio e pôde ir de encontro a ele, a primeira coisa que ela fez foi entregar-lhe uma carta. E nessa carta tinha a seguinte mensagem: Amigo Fuzeira, na última sessão da mesa falante, em minha casa, apresentou-se um espírito, dizendo que era o teu pai, e nos disse o seguinte: O teu amigo Fuzeira encontra-se doente, e pede que avises a mulher dele para embarcar, sem falta, para Belém, no vapor Ambrose, que era o nome do navio, que segue no domingo. Se é verdade ou não, Deus é quem sabe, mas ela vai. Assinado Humberto, o amigo Humberto. Então, ele recebeu ali uma comunicação super importante para entender que realmente a comunicação entre encarnados e desencarnados é possível. E até nesse sentido de pedir ao desencarnado que faça essa gentileza de comunicar a um outro encarnado uma mensagem, notem que também é bastante interessante que essas reuniões não eram reuniões formais, até como ele diz, né, o amigo dele, Humberto, não tinha conhecimentos sobre a doutrina espírita no que diz respeito a todos aqueles cuidados, orientações. Porém, o plano espiritual, vendo que era uma comunicação útil, importante, que não era uma brincadeira, havia uma intenção real ali, possibilitou isso, né? Então é bacana para nós vermos como é que há essa possibilidade da comunicação com os desencarnados, e essa comunicação pode ser séria, né? Ela realmente pode gerar resultados positivos, interessantes e que ajudam os encarnados num momento de necessidade. Amigos, obrigado por terem ficado conosco aqui em mais um vídeo. Vocês gostaram desse tipo de proposta, de trazermos histórias, trazermos causos espirituais, espiritualistas? Achamos que talvez seja interessante, dá para a gente ver a aplicação de muitos desses estudos, desses conceitos que nós temos no dia a dia, com pessoas que vivenciaram isso. E vão nos trazendo aí o resultado. Funcionou, não funcionou, o que foi interessante ou não. Né? São sempre casos de estudo mesmo pra gente. Obrigado por terem ficado conosco aqui em mais um vídeo. Caso você não esteja inscrito no nosso canal, faça isso. Nós temos vídeos aqui toda semana. Então, se inscreva no nosso canal, assista nossos vídeos, curta nosso conteúdo, compartilhe com outras pessoas que você sabe que curtem esse tipo de temática. Nossos vídeos estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify, para quem preferir ouvi-los como um podcast. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até semana que vem.